agradecer ao Senhor. Aplauda Ele neste tempo, porque nós estamos aqui para honrar o nome dEle, louvar a Ele mais forte, porque é para Ele. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Glória a Deus, glória a Deus. A voz quase acabou só louvando aqui. Foi bênção. A vontade é de continuar louvando ao Senhor, né? Obrigado, equipe. Que Deus abençoe e continue usando cada um de vocês poderosamente. Muito boa noite a todos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos novamente. Esta que é a nossa celebração da família. Nós temos aqui mais um tempo de um banquete a ser servido nesta casa. No momento que eu estava louvando aqui, me lembrei, durante essa semana, me reuni com alguns homens de honra dessa casa, e uma das palavras que veio nesse tempo de discipulado foi o banquete. Lá em Mateus 22, onde Jesus nos ensina e trata o reino dos céus como um banquete, algo que está à nossa disposição, algo que Ele vem nos servir, vem compartilhar e vem derramar sobre as nossas vidas. Mas aquele banquete onde nós, não é o texto para hoje, mas Deus nos direcionou para isso. Há um banquete neste lugar, não só nos domingos, mas todos os dias. Para você que está aqui vencendo o medo, semana passada fomos ministrados. Do que você ainda tem medo? Somente na palavra de Deus, mais de 360 vezes, não temas, não temas. Então parabéns para você que está aqui presencialmente. Você pode se assentar, por gentileza. Para você que não pode estar aqui conosco, que está nas suas casas ou está distante, que Deus também te abençoe e que Ele possa nos usar nessa noite, eu e Vanessa, como canal da palavra dEle, canal de bênção para as suas vidas e também para aqueles que estão aqui de forma presencial. Hoje de manhã, como o Josiel compartilhou, nós tivemos um tempo especial, um tempo sobrenatural, através do louvor, através da palavra, através da Santa Ceia do Senhor. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, hoje é dia de memorial ao Senhor. Então nós, como filhos, não podemos perder esse banquete. Não podemos perder esse banquete. Tem tantos banquetes. Nós acabamos de acompanhar ali a agenda, pelo Ceifa News. São tantos banquetes que têm sido oferecidos a nós, como filhos. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, nós paramos e às vezes a gente fica escolhendo. Temos o privilégio de escolher? Sim, com certeza, mas não desperdice, não desperdice. Alimento nós não podemos descartar, alimento nós não podemos jogar fora. Deus coloca nas minhas e nas suas mãos algo precioso em todo o tempo. Nós, como mordomos, precisamos sim administrar, como bons mordomos do Senhor, tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Se você tem algo a agradecer a Ele, agradeça. Se você tem algo, em algum ministério você tem servido nesta casa, agradeça a Ele, porque é a oportunidade que Deus está te dando de servir. E serviço tem, e de monte. Nós sabemos disso. Mas quando nós servimos com amor, não é peso, não é fardo. Se torna tudo muito leve. Nessa noite nós vamos iniciar compartilhando sobre poder. Durante todo esse mês, nós estaremos sendo ministrados sobre poder de Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus. Poder do sangue de Jesus. Nós temos caminhado no entendimento que a graça de Deus, sendo um atributo divino, é algo tão precioso. É manifestado em nós, filhos, o seu amor, o seu perdão que nos alcançou e que nos alcança até hoje. Graça é um favor imerecido, nós não merecemos.
e por isso que se chama graça. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que nós possamos fazer para sermos merecedores da graça de Deus. Nada, absolutamente nada. Mas Ele nos amou primeiro. E Ele nos ama. Então diga assim comigo: não há nada. Não há nada. Estão acordados? Não há nada Não há nada que eu possa fazer que eu possa fazer a não ser a não ser pela fé pela fé e obediência e obediência para trilhar para trilhar um caminho um caminho de vida eterna. de vida eterna. Fé no Senhor Jesus, obediência à palavra dele, a palavra de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos fala de um amor incondicional, amor ágape, o amor que é para todos, independente do que nós somos, independente do que nós fizemos. Esse é o amor incondicional. Mas por outro lado, quando nós falamos em graça, também pode haver uma confusão, ou talvez, por que não dizer, uma distorção, onde a graça pode ser confundida com a hipergraça. Aqueles que estão acompanhando as últimas semanas, o discipulado geracional, sabem muito bem daquilo que nós estamos falando. E a hipergraça, onde de forma equivocada, tem se apresentado muitas vezes Cristo como um genérico, um remédio barato, que pode ser encontrado em qualquer lugar e que pode trazer uma solução para algum problema que eu esteja passando em determinado momento. Simples e fácil. A hipergraça reduz a cruz. A hipergraça torna a cruz apenas uma muleta, torna a cruz apenas um suporte, torna a cruz apenas uma pequena ferramenta que eu utilizo apenas quando eu estou em dificuldade. A hipergraça muitas vezes dá uma licença temporária para nós pecarmos, pois afinal dizem, Deus é amor. E entre outros equivocados ensinamentos, a hipergraça coloca o homem no centro. O homem no centro. Dentro dessa hipergraça, tem-se ouvido um evangelho simplista, tão somente para alcançar multidões e para que nós recebamos algo em troca. E aí nós não estamos falando que nós não devemos alcançar multidões, devemos sim. Devemos alcançar multidões e vamos alcançar multidões em nome de Jesus. Você está comigo? E também vamos receber algo em troca, porque a recompensa não é aqui, a recompensa é no Senhor. Todo aquele que entra num combate, você está num combate, mas nós temos um general chamado Jesus Cristo, e é com Ele que nós avançamos, e é nele que nós esperamos a recompensa. Mas a motivação e o chamamento, para a minha e para a sua vida, é sermos discípulos de Cristo. Sermos discípulos e fazermos discípulos. Mas não é fácil. Pelo menos para mim não. Para Vanessa acho que também não. E para você eu creio que também não. Ele nos chama para segui-lo sim, como discípulos dele, mas cada um carregando a sua cruz. Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Somos chamados a uma vida de graça, mediante a um Deus gracioso, que derrama sobre nós abundante graça. E na mesma medida que esse Deus é gracioso, também é um Deus justo. Porém, no evangelho da hipergraça, isso não acontece, não há responsabilidade, não há sacrifício, não há uma cruz a se levar, não há um preço a pagar, não há batalhas a vencer,
não há montes a superar, não há obstáculos a deixar para trás, não há pressão. No Evangelho da Hipergraça, Deus é bonzinho, graciosinho, amorzinho, perdoadorzinho. No entanto, na hipergraça a gente não ouve que Deus é um Deus justinho, mas sim que Ele é um Deus justo. Muitas vezes a gente quer buscar textos fora de contexto para ter um pretexto, para ter alguma heresia. Um exemplo muito prático para tudo isso é lá em Filipenses 4:13, onde o apóstolo Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau, eu sou o super-herói. Eu posso tudo porque Ele me fortalece. Inclusive pecar, inclusive fazer as coisas erradas, inclusive não vir às celebrações, inclusive não participar de célula, inclusive ferir o meu irmão, inclusive sair por aí fazendo o que eu quiser, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas a gente esquece de ler o texto que vem antes e o texto que vem depois. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele sabia viver tanto na abundância quanto na necessidade. E ele podia tudo porque o Senhor estava com ele. Então ele conseguia passar essas necessidades, conseguia vencer as pressões porque o Senhor o fortalecia. Então a gente precisa prestar atenção nisso. No Evangelho dessa hipergraça, há uma tendência de remover aquilo que nos traz desconforto. Toda mudança gera desconforto. Eu não gosto de fazer mudança, você gosta? De encaixotar, desencaixotar, até porque eu não tenho muito tempo. Então, assim, para mim tem que ser muito rápido, muito ágil. E nesse Evangelho da hipergraça, não tem essa pressão, não tem esse desconforto. Há uma tendência, né, de excluirmos tudo aquilo que vai nos desgastar, vai ter derramamento de sangue. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Mas antes eu queria falar um pouquinho para vocês o que o sangue significa para o ser humano. O sangue faz parte do sistema circulatório, formado também pelo coração e vasos sanguíneos. Sua principal função é a distribuição dos nutrientes, gás, oxigênio e hormônios para as células do corpo humano. Enquanto ele vai passando pelo nosso corpo, ele vai eliminando, excretando os resíduos ruins, produzindo durante o metabolismo das células dos diferentes tecidos. Através dos exames diversos do sangue são diagnosticados diversas enfermidades. Podemos ver através do hemograma se temos anemia ou não, se temos infecções, se temos inflamações, se o nosso colesterol está bom ou ruim, se nossa creatinina e ureia estão legais, que para funcionamento dos nossos rins e capacidade de filtragem, se o nosso nível de açúcar está legal, e tantas outras coisas. Uma enfermidade muito rara podemos ver num simples exame de sangue. Terminando a aula de medicina, vamos entrar então naquilo que a palavra nos fala, do Antigo até o Novo Testamento. É válido aqui nós chamarmos a atenção para a desconsideração da hipergraça quanto ao Antigo Testamento, tempo da lei. A Bíblia, há mais de 50 anos, ela é o livro mais vendido e mais lido no mundo. Há uma estatística, dados que somam mais de 5 bilhões de exemplares vendidos e mais de 2.000 línguas ou dialetos traduzidos. São 1.600 anos em que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, em períodos diferentes. Ela não se contradiz, nela não há contradição. Será que há uma coincidência em ser o livro mais vendido e mais lido em todos os tempos? Mas essa hipergraça desconsidera metade deste livro. E esse livro é uma receita, é um manual completo para a nossa vida. Nós não podemos desconsiderar. Prova disso é que o próprio Jesus não desconsiderou. Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 20 diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra,
de forma alguma desaparecerá da lei, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Fica muito claro aqui que Jesus, ele dá uma ênfase naquilo que é o Antigo Testamento, que é conhecido como lei. Mergulhando um pouquinho nesse versículo, lei é traduzida aqui no grego nomos e no hebraico Torá, lei. E a palavra cumprir, ela traz para o nosso significado pleno, que quer dizer exercer completamente. Jesus, ele veio para cumprir completamente aquilo que está na sua palavra, na palavra de Deus. A hipergraça desconsidera. Nós estamos aliançados, estamos numa nova aliança, no novo tempo. Mas não é por isso que nós vamos desconsiderar a palavra de Deus, que já foi escrita e estabelecida para esse tempo. Então Jesus, sim, ele não só vem cumprir, mas ele nos direciona a também cumprir cada uma dessas direções. Durante essa semana, quando nós fomos desafiados a trazer essa palavra sobre o poder do sangue de Jesus, conversando com a Vanessa, nós fomos um pouquinho além, porque eu creio que a maioria já sabe, nós vamos reforçar nessa noite, como nós fizemos pela manhã, cada um dos atributos que o sangue de Jesus produz e traz sobre as nossas vidas. Mas nós vamos adicionar aqui não só aquilo que a Bíblia nos explica, mas o que historicamente, homens e mulheres de Deus, todo o preço que foi pago para nós estarmos aqui. Muito sangue foi derramado. Preste bem atenção naquilo que for lido e trazido e ministrado na sua vida nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui com alguns motivos para agradecer a Deus, mas conhecendo e entendendo cada uma desses mártires da igreja cristã, nós vamos, eu creio que sair com muito mais gratidão daquilo que Deus tem feito em nosso tempo. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires era o adubo para o crescimento da igreja. Quanto mais os crentes eram massacrados, mais eles cresciam em número. Quanto mais se proibia o cristianismo, mais as pessoas reconheciam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, vindo com isso a morrer por sua fé. Segundo o escritor e pastor James Kennedy, houve até os nossos dias cerca de 40 milhões de mártires cristãos. A maioria dessas mortes ocorreu neste século. Também podemos ver casos citados no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos passar alguns relatos de homens e mulheres que foram torturados, massacrados pelo poder do sangue de Jesus. Eles morreram principalmente por não negar a Cristo. Por não negar a Cristo. Sansão foi preso por 2 correntes de bronze, foi levado aos chefes dos filisteus, isso está lá em Juízes capítulo 16, invocou a Deus, tocou nas colunas e gritou: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. O profeta Isaías, um profeta messiânico, ele viveu no tempo de 5 reis. O último rei onde ele passou o seu ministério como profeta foi o rei Manassés, que o perseguiu e torturou continuamente. Numa dessas fugas, Isaías entrou dentro de um tronco, isso são relatos históricos, tá? Entrou dentro de um tronco de árvore, como possivelmente fazia outras vezes. Só que dessa vez ficou um pedacinho da roupa dele para fora.
E o rei Manassés viu, e quando viu, ele disse: serrem esse tronco ao meio. O profeta Jeremias, também um dos principais profetas bíblicos. Historiadores relatam que ele morreu apedrejado no Egito. João Batista, primo de Jesus e precursor do ministério de Jesus, teve sua cabeça degolada. Sua cabeça foi servida numa bandeja, numa festa, no palácio de Herodes, por um capricho de uma princesinha. Estevão, como é conhecida essa história também. Ele foi apedrejado até a morte, ele é considerado o primeiro mártir da igreja cristã. Ele morreu orando e as suas últimas palavras foram: Senhor, recebe o meu espírito. Tiago, irmão de João, foi perseguido, perfurado e decapitado pelo outro Herodes, aí o Agripa I. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: mas eu diria, Paulo escrevendo a Timóteo, a Luciano, a Vanessa, a Eduardo, a Cássio, a igreja Ceifa, a igreja do Senhor Jesus. Ele escreveu assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu, Paulo falando, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido, Paulo foi preso e em Roma Paulo foi decapitado. Pedro, outro discípulo de Jesus, viveu e exerceu o ministério 35 anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Ele viveu num período bem pesado, onde Nero, imperador, considerado meio que louco, segundo históricos, ele mandava colocar fogo nas pessoas, nos cristãos, principalmente à noite, porque lá não existia luz elétrica, então colocava fogo nas pessoas para que ele pudesse estar iluminado. E desta forma, ele também dizia que Pedro era um daqueles que tinha colocado fogo em Roma e também perseguia, massacrava, prendia, falava coisas muito fortes. Pedro foi crucificado também, porém ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, filho de Alfeu, foi espancado, apedrejado até a morte por não negar a Cristo. Tiago, filho de Alfeu, foi espancado André, irmão de Pedro, pregou às muitas nações na Ásia. Foi crucificado de forma transversal, no formato de X. Bartolomeu, segundo historiadores, depois de martirizado, a sua pele foi retirada do seu corpo. Ele foi colocado vivo dentro de um saco e arremessado ao mar. Timóteo, historiadores relatam que ele morreu em Éfeso, morto a pauladas. Inácio de Antioquia, condenado pelo imperador Trajano em Roma, foi levado ao Coliseu, lançado aos leões. Em carta anterior ele deixou escrito: sou como o trigo debulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras, a fim de se tornar pão. Ele foi comido pelos leões e recebido na glória, pelo leão da tribo de Judá. Aleluia. Entre outros está John Hus, lançado ao fogo, Jerônimo de Savonarola, enforcado e queimado, John Brown, queimado, William Tyndale, que era amigo de Lutero, amarrado, estrangulado e queimado, Dietrich Bonhoeffer, que foi enforcado. Na Coreia do Sul há o Museu dos Mártires, há um museu chamado Museu dos Mártires.
A igreja cristã cresceu num solo regado pelo sangue dos mártires. Algum tempinho atrás, os pastores, trouxeram alguns testemunhos de tudo que, na sua visita, o que aconteceu e como a igreja tem crescido nesse tempo, na Coreia, mas é um tempo também de perseguição. Milhares de cristãos coreanos foram cruelmente castigados e assassinados. Num dos seus livros, o pastor David Yonshu, ele relata a história de um pastor enterrado vivo com a sua família. Soldados o prenderam, ameaçaram de morte, caso ele não negasse a Jesus, mas no entanto ele permaneceu firme. Uma grande cova foi aberta, lançaram o pastor e a sua família nessa grande cova. Quando a terra estava quase sufocando aquela família, o seu exército jogando terra e enchendo aquela cova, quando eles estavam quase sendo sufocados, veio um grito de um filho desesperadamente e disse: papai, pense em nós, pense em nós. O pai aflito começou a chorar. Mas a sua esposa, convicta, gritou para os filhos: coragem, meus filhos, hoje à noite estaremos num banquete, junto com Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A vida foi ceifada, a família foi levada, mas certamente eles estão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Nesse museu encerrou há centenas de quadros com fotos de pessoas que se entregaram em favor do Evangelho. Centenas foram torturadas, massacradas, mortas. Ao final da visita nesse museu, o último quadro, ele não tem fotografia, ele não tem uma foto. E quando você se aproxima desse quadro, você percebe ali que tem um espelho. Já dá para imaginar. E uma frase embaixo: você pode ser o próximo mártir. Com esse relato de alguns desses mártires, porque tinha outras dezenas, nós filtramos alguns. Talvez já seria suficiente para nós não termos que murmurar por mais nada nesse tempo. Talvez já seria suficiente para nós agradecermos a Deus pelo tempo em que vivemos, pela liberdade que nós temos. E talvez também nos entristecer por muitas vezes não saber usufruir e desfrutar da liberdade que nós temos. Essa mensagem e esse relato não é para que traga tristeza ao nosso coração, ainda que seja inevitável nós sermos remetidos a esse tempo e passar um pouquinho pela vida de cada um deles, mas é para trazer muito mais gratidão. A palavra é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao Senhor, gratidão a cada um desses homens que morreram por mim e por você. Nós tivemos há 2 ou 3 semanas um encontro de discipuladores e líderes, aonde no final a pergunta era: será que vale a pena? E aí, quando nós enxergamos homens e mulheres, e quando nós vemos a história da igreja cristã sendo perseguida, sendo massacrada, mas ela está crescendo, ela continua avançando, as nossas famílias foram ganhas, foram conquistadas. Glória a Deus por isso. Nós precisamos ter gratidão a Deus. A palavra é gratidão. E finalmente, aquele que é o principal, aquele que deve ser o centro de tudo, o Cordeiro perfeito. Êxodo capítulo 12 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês.
Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Verso 7. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei a todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Aqui nós não encontramos um Deus de hipergraça, é o mesmo Deus da graça, mas da mesma forma é o mesmo Deus de justiça. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial de vocês e todos os seus descendentes, o que o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Decreto perpétuo. Essa é a Páscoa do Senhor, celebramos algumas semanas atrás. Mas a mensagem que fica, né, nesse texto: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Há um sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas gerações, que impedirão que qualquer seta do inimigo venha sobre você, em nome de Jesus. Nós percebemos que nessa noite, aonde tudo aconteceu, houve manifestação da graça e houve manifestação do juízo de Deus. Morte para os egípcios, libertação para os hebreus, juízo e libertação, morte e vida, condenação e salvação, que faz e fez a diferença e fará em todo o tempo. É o sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas. É isso que faz diferença. O sangue é a marca daqueles que estão redimidos no Cordeiro, é um sinal de salvação, de justificação, de perdão e de purificação em nossas vidas. Amém? Na Nova Aliança, falando do Novo Testamento, em João 1, versículo 14, diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Existem algumas naturezas de Cristo. Ele veio à terra como homem, sujeito a pressões, como eu e você, sujeito à fome, à sede e vontades e desejos. E nós podemos nomear algumas aqui. A realidade representada pela humanidade de Cristo, João 8, versículo 40, diz assim: procurais matar-me a mim, homem, que tem-vos dito a verdade. Atos 2, 22 diz: Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre nós. Romanos 5, versículo 15 diz assim: de um só homem, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 21 diz: como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Timóteo 2,5 diz: um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Como humano, ele apresentou elementos essenciais à natureza humana, corporal e alma relacional. Mateus 26:38, ele diz: a minha alma está cheia de tristeza. Jesus também se entristeceu como eu e como você. Mateus 26:26 diz: isto é o meu corpo. Então ele é de carne e osso. Lucas 24:39 diz: espírito não tem carne nem ossos, como vedes, eu tenho. Mateus 4:2, ele disse, a palavra dele diz que ele teve fome. Você e eu também temos fome.
João 19, 28 diz que ele teve sede. João 4, 6 diz que ele estava cansado ao caminho. Marcos 3, versículo 5 diz que ele olhou ao redor com indignação. João 12, 27, ele diz que a alma dele estava perturbada. João 11, 35, ele chorou. Ele sofreu, ele morreu, ele transpirou sangue, rendeu o espírito, foi cravado, dele saíram sangue e água. Lucas 22, versículo 44 diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. João 19, 30 diz: inclinando a cabeça, entregou o espírito. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Hebreus 13, 20, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui nós vamos apresentar alguns atributos que o poder do sangue de Jesus produz em nós. O sangue de Jesus produz em nós redenção, que é um auxílio, livramento de situação difícil, salvação, resgate da humanidade por Cristo. Efésios 1, versículo 7 fala: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Também tem perdão. O que é perdão? É liberar, é tornar livre. 1 João 1,7: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É perdão e santificação. Temos justificação, fala da condição do ser humano em relação à justiça de Deus, tornar justo. Romanos 5, versículo 9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Também há uma separação para um propósito. Hebreus 10, 10: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Temos paz. Colossenses 1:20 diz: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E finalmente, comunhão. Da mesma forma, teriam muitos outros atributos, porque o sangue de Jesus produz tantas coisas sobre as nossas vidas, mas nós precisamos eleger alguns aqui. Comunhão. Nós estamos aqui hoje para estarmos em comunhão, em celebração. Nós teremos esse tempo daqui a pouquinho, da Santa Ceia. E comunhão, o que é comunhão? É fazer em conjunto, em harmonia, é compartilhar. Esse tempo de pandemia, eu creio que foi, e ainda está sendo, muito difícil nós caminharmos como igreja, porque a igreja do Senhor Jesus, ela cresceu, cresce e crescerá em comunhão, com ajuntamento, né? com reunião de pessoas. Mas esse tempo vai passar e está passando em nome de Jesus. Porém, mesmo com esse tempo, a igreja não vai parar de avançar. Ela vai continuar avançando também. 1 Coríntios 10, 17 diz: por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois participamos de um único pão.
Apocalipse 22:14 diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore de vida, e entrem nas cidades pelas portas. Apocalipse 12, versículo 10 e 11 diz: Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, se coloque de pé comigo. Feche seus olhos e coloque diante dele agora tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, tudo aquilo que Deus ministrou ao seu coração, para você que está em casa, da mesma forma. Traga à sua memória tantas e tantas vidas que foram ceifadas, que foram executadas, que foram maltratadas, para que nós estivéssemos aqui. Se coloque diante de Deus, como num tempo e numa atitude de gratidão, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele foi entregue por mim e por você. E eu queria agora que nesse momento você orasse, colocasse diante de Deus a sua gratidão. Levante sua voz, igreja, levante a sua voz, ore ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, a nossa gratidão a Ti, por tudo aquilo que nós temos recebido nesse tempo, Pai, pelos banquetes que o Senhor tem nos oferecido. Nós também pedimos perdão porque muitas vezes rejeitamos, muitas vezes negamos, muitas vezes relativizamos o que o Senhor tem colocado e tem oferecido diante de nós. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos aqui nos colocar com arrependimento diante de Ti, agradecer a cada uma daquelas vidas que foram relatadas aqui: Pedro, Paulo, Estevão, Jeremias, Isaías, tantas e tantas vidas que simplesmente disseram sim para o Senhor e foram levados. Eu creio que todos eles estão ao seu lado, e é assim que nós queremos estar também, Pai, caminhando para a eternidade, Senhor. Há um preço a pagar. Nós sabemos que não é um evangelho simplista, não é algo fácil, não é algo genérico. Nós sabemos que nós teremos aflições, teremos dificuldades, mas a promessa é que contigo nós somos mais que vencedores. Contigo nós somos mais que vencedores. Que nesse tempo nós possamos aprender a murmurar menos e a agradecer mais. Menos murmuração, mais gratidão. Há um grande campo a ser trabalhado, há uma grande colheita a ser feita, Senhor. Então nós estamos aqui, usa-nos, nos colocamos nesse tempo nas suas mãos, como aqueles que são os trabalhadores, como aqueles que são os servos, para que o Senhor use da sua forma, no seu tempo, conforme a sua vontade, Pai. Que nós possamos nos colocar sempre à sua disposição, independente em que hajam tempestades, em que hajam tempos de adversidades, mas que nós estejamos sendo cobertos pelo Teu sangue poderoso, o sangue que cura, o sangue que livra, o sangue que dá libertação, o sangue que traz nova vida a toda criatura. Venha sobre cada um dos Teus filhos, Pai, nesse tempo e em todo o tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Você pode se assentar. Essa mensagem talvez, como eu volto a repetir,
não é simplesmente para que traga tristeza. Porque quando nós falamos de morte, algo que vem diretamente ao nosso coração é tristeza, mas que venha nos trazer gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, porque Ele se entregou, Ele veio e se entregou por mim e por você. Amém?